Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso segundo Fuja do Nabo de Probabilidade, nosso aulão aí para o pessoal que faz engenharia na Escola Politécnica. Eu sou o Thiago Marum, da TGM Estatística. Aqui ao meu lado, não sei onde vai aparecer na tela, a gente tem a Elisa. Dá um oi. Oi. Pronto. E vamos passar agora, correndo agora nesse sábado de manhã aqui que a gente está gravando isso aqui. Vamos passar pelos principais temas aí que vai cair na prova de vocês, na segunda prova de probabilidades. Você está assistindo esse vídeo depois, pode deixar os comentários com dúvidas que a gente vai tentando responder. Se você já conhece a gente, eu peço encarecidamente que você nos siga ali no Instagram, no YouTube, que isso realmente dá uma força impressionante. Tipo, eu estava comentando outro dia com os colegas, né? Eu dou aula na FIAP, uma faculdade de tecnologia, e o YouTube está recomendando hoje a THM como pesquisa orgânica. Quando você pesquisa curso de estatística ou curso de probabilidade, para qualquer desconhecido, vocês podem fazer o teste, aparece lá o nosso login, o nosso logo, né, a nossa identidade, e é fruto aí de uma interação que pelo menos eu, na época, pessoalmente, antes da empresa abrir, já tinha com o Grêmio. Então a gente está falando de 7 anos de Fuja do Nabo que a gente faz isso. Então, queria agradecer de novo vocês e os que passaram aí para a gente chegar até aqui, tá bom? Bora, então, para o que mais interessa. Vocês têm que passar numa certa prova e a gente está aqui para tentar ensinar vocês o máximo para passar nela. Como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar a tela, eu vou passar um pouco por alguns conteúdos e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Então, cada conteúdo que a gente for passando, fechou o bloco de explicação, a gente tira dúvidas, se vocês tiverem dúvida, e a gente faz 2 a 3 exercícios de cada tópico. Então, mais ou menos vai ser assim, e aí fique à vontade aí para tirar dúvidas com a gente, tá bom? Só confirmando, estão vendo a minha tela? Sim, eu tô vendo. O Túlio também confirmou. Boa. Como eu tô só com uma tela hoje, qualquer coisa, se vocês conseguirem me dar um alô, é bom. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô até com um material anterior ao mais recente. Se quiser compartilhar comigo no WhatsApp, Elisa, eu já baixo daqui a pouquinho. Mas aí tudo bem. Eu tô com uma apostila de uma versão anterior aqui, ó. Até o layout é diferente. Deixa eu ver se a minha é melhor. A que deve ser mais recente, confio mais na sua. Mas, sem problema também. Me manda no WhatsApp que daqui a pouco, passando esse tema de valor esperado, eu já abro ela aqui. Nossa, minha tosse tá ruim. Bom, vamos lá. Só retomando. Vocês tiveram uma primeira prova, e nessa prova a gente falou sobre variáveis aleatórias. Não sei se vocês lembram, eu só vou retomar rapidamente, porque a gente vai precisar desse conceito. Então é o seguinte, variáveis aleatórias, né? Variável aleatória é uma função. Antes você tinha vários pontos do nosso espaço amostral. Então, eu vou dar o exemplo mais bobinho que a gente sempre usa para vocês relembrarem, mas é realmente en passant aqui. Eu tinha o lançamento de 2 moedas, né, com chances iguais para cara e coroa, e aí eu poderia ter alguns resultados quando eu lanço 2 moedas. Eu posso ter cara a cara, coroa a cara, ou cara a coroa, né, e coroa a coroa. Esse é o universo amostral que eu tenho, né, o espaço amostral que eu tenho, num experimento de lançar 2 moedas, cada uma com o resultado ou cara ou coroa. Quando eu transformo esses pontos do espaço amostral, que é cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, enfim, quando eu transformo isso em um número, né, um ponto do espaço amostral em um número, eu vou chamar isso de variável aleatória. A variável aleatória é uma função que associa a cada ponto do espaço amostral um número real. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu definir a variável aleatória x como número de coroas, aí a gente começa a falar o seguinte: eu tinha 4 resultados possíveis, né? Cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Agora eu estou olhando só o número de coroas. Então, o número de coroas pode ser 0, representado por esse evento aqui, cara a cara. O número de coroas pode ser 1, quando você tira uma coroa no segundo lançamento ou no primeiro. E o número de coroas pode ser 2, quando você tira 2 coroas, né?
Então, eu transformei pontos do espaço amostral em números reais. E aí, para cada número real desse, eu vou ter uma probabilidade associada a esse resultado. Então, com variáveis aleatórias, a gente tinha essa ideia de sair do espaço amostral de um por um, definir cada cenário possível, e a gente entra já em, olha, essa é uma variável aleatória, ela representa alguma coisa e ela está com esses valores aqui. Ela pode ter ranges enumeráveis, finitos, e aí a gente vai chamar de variável discreta, vai ser as primeiras que a gente vai brincar hoje aqui, e ela pode ter valores ali que você não consegue contar, que vão ser valores infinitos, né? Pode até variar, por exemplo, de 0 a 2, mas passando por infinitos números aqui dentro. Nesse exemplo do lançamento de duas moedas, a gente tem uma variável aleatória do tipo discreta, é isso que a gente fala. E aí vocês viram na primeira prova que tinha uma tabela que associava cada valor de x com a sua probabilidade, e a gente chamava de distribuição de probabilidade. E aí a gente falou também de função acumulada, que pegava toda a probabilidade até um valorzinho que o nosso x assume. A gente falou de notações, então o nome da variável aleatória é o x, é o que ela é, uma frase, e o x é um valor que ela pode assumir. A gente falou também sobre a FDP, aquela famosa função densidade de probabilidade, que daí em variáveis contínuas você deixa de fazer somatórias e passa a fazer integrais. Se você está com qualquer dúvida em tudo isso que eu estou falando, volta ou no vídeo do Fuji anterior, que está aqui no YouTube, né? Está no nosso YouTube, se você está no Meet agora ao vivo. Se você está vendo depois, está no próprio YouTube aqui, essa aula, né? Ou o Fuji antigo, ou a própria aula disso. Aula de variáveis aleatórias e tudo mais, tá bom? Aí, a função densidade, né? Só para aproveitar que a gente está passando rapidinho, ela substitui, em vez de eu somar, né, valores, antes eu tinha uma tabela, e cada valor de x estava lá com a sua probabilidade associada. Agora eu vou ter uma integral definida em certos limites aqui, e a integral da função densidade me dá uma probabilidade. Então, a função densidade é uma função que, quando integrada num determinado intervalo, retorna... Isso dá muito ruim. Retorna a probabilidade do x estar contido nesse intervalo. Vocês me desculpem se eu tossir, eu tô com essa tosse há um tempo. Então, se eu parar para tomar uma aguinha, vai ser por necessidade. Vamos lá. Uma coisa legal que a gente falou bastante na P1 era se eu varrer todo o espaço amostral, a chance é 100%. E beleza. Até aqui eu resumi, sei lá, horas e horas de aulas para chegar no conceito que a gente vai ter agora, que é valor esperado e variância de uma variável aleatória, ou média de uma variável aleatória. Ou variância, acho que só tem um nome mesmo. Então, média, valor esperado, ou esperança matemática, né? Esperança de uma variável aleatória, são os termos que a gente vai usar para o próximo conceito aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho uma variável aleatória, x, e ela... Nossa, tá difícil. E ela assume alguns valores possíveis. Se todos estes valores fossem um só, então a ideia de média é isso, né? Um centro de gravidade. Então, o que é a média de uma variável aleatória? Ou o valor esperado de uma variável aleatória? Se todos os valores que essa variável tem pudessem ser um só, que valor que seria? Então, eu vou pegar cada valorzinho que o x poderia assumir e vou ponderar pela probabilidade dele ocorrer. E aí, essa conta aqui vai me retornar um número. Deixa eu pular para o exemplo, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Ó, a gente tem um x aqui que tem valores 2, 5 e 10. E ele já me fala no enunciado que a chance do x ser igual a 2 é 20%, a chance do x ser igual a 5 é 40%, e a chance do x ser igual a 10 é 40%. Eu vou lá e construo a minha tabela chamada distribuição de probabilidade. Cada valor de x tem uma probabilidade associada a ele. Agora pensem comigo. Eu não sei que valor de x que vai retornar quando eu lançar esse experimento aqui, quando eu sortear um valor de x. Mas eu sei que 2 tem menos chance de acontecer do que 5 e 10. Então, se tudo tivesse que ser um número só,
muito provavelmente estaria mais perto de 5 e 10. E aí olha o que a gente faz, a gente pega cada valor do x, o 2, o 5 e o 10, e multiplica pela sua probabilidade de ocorrência. É uma média ponderada do valor de x pelas probabilidades do x. Eu gosto de entender assim. Eu gosto de chamar de valor esperado, para você não confundir com média que você usa em dados ali do dia a dia. A gente está falando de média de uma variável aleatória, é uma coisa diferente da média aritmética que você faz, é outro. A gente vai estar falando mais em estatística disso, é o próximo semestre. Então, eu gostaria de chamar isso daqui, ó, E de x, de ou valor esperado ou esperança de x, para você nunca confundir com a média aí de um conjunto de dados, né? E aí, olha que interessante. O x assume 2, 5 ou 10, mas se ele tivesse que ser um número só, seria o 6,4. É o ponto de equilíbrio dessas probabilidades aqui. Então, estava realmente entre o 5 e o 10. Esse é o conceito de valor esperado. Eu tenho vários valores que x pode assumir. Se ele tivesse que ser um só, quem que seria? É mais ou menos essa ideia. Até aqui, tudo bem, muita doideira, dá para entender. A gente vai, daqui a pouco, começar a fazer exercício adoidado, e assim, eu só estou passando um conceito mais leve mesmo, mas nos exercícios a coisa fica um pouco mais... Você vai ter que ter esse conceito bem claro, assim, né? Beleza. Eu posso pegar não só o valor esperado da x, como de uma função de x. Então, digamos que eu pegue o valor de x e eleve ao quadrado, por exemplo, ou eleve ao cubo, ou faça qualquer operação com o x. Eu vou continuar tendo a minha tabela aqui, mas eu consigo calcular agora o valor esperado de uma função de x. Isso aqui vai ser muito útil lá para frente. Deixa eu ver se a gente bota num exemplo aqui. A gente faz um exemplo aqui que é o seguinte. Acho que eu vou usar até o mais recente. Deixa eu já baixar rapidinho aqui. A probabilidade, o outro fica melhor. Deixa eu já abrir aqui rapidinho. Tá. Já abri o mais novo. Vou voltar a compartilhar com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tela inteira. Boa. Esse material também, não sei porque o site está com alguma instabilidade, mas a gente já passou para o pessoal do Grêmio, tá? Então, para você acompanhar essas coisas aqui, dá uma olhadinha com o pessoal do Grêmio, eles já deixaram no Drive, tá? Ó, agora sim. Tá aparecendo na minha tela, tá tudo certo, né? Tudo bonitinho, né? Boa. Agora sim, ó, eu posso calcular o valor esperado de uma função de x. Aí eu tenho o mesmo exemplo, mesmíssimo exemplo, né? Só com material mais novo. E a função de x é x ao quadrado, por exemplo. Então, onde a gente tinha o x, 2, 5 ou 10, eu vou elevar ele ao quadrado e colocar aqui, ó, função de x, o h de x. Onde era 2 ficou 4, onde era 5 virou 25, onde era 10 virou 100. Boa. Agora, se eu ponderar os valores de h de x pela probabilidade de cada x, eu vou ter o valor esperado de uma função. Então, você tem tanto o valor esperado de uma variável aleatória, quanto o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. E ambos têm a mesma ideia. Se todos estes números que o que eu estou analisando pode assumir fossem um valor só, que valor que seria? Aí, nesse caso, né, 4, 25 e 100, o valor está perto aqui dos 50, tá entre o 25 e o 100. Faz sentido também. Algumas propriedades interessantes, quando você fizer operações aqui, o valor esperado, né? Se você somar uma constante, você pense na média, pense no valor esperado aí da altura dos... Eu uso muito esse exemplo no Fuja, né? Você tem a altura dos alunos da Poli, tem uma certa variação ali de valores. Tem um valor esperado, que seria, sei lá, 1,70 m, 1,65 m, pronto. Se eu somar nas alturas de todo mundo 5 centímetros, o que acontece com a média dessa função? Pegar a altura de cada pessoa e somar 5. Eu vou também acabar somando. Então, eu vou falar mais como operador matemático, porque senão eu não vou conseguir avançar em outros temas aqui, mas você pode olhar a aula disso daqui mais detalhada aqui no YouTube,
mas eu vou falar já como um operador. O valor esperado de uma variável aleatória é uma conta que você faz com essa variável. O que acontece se eu somar uma constante? Ele fica com o valor esperado da variável mais a constante. Se eu multiplicar, fizer 2 vezes x, aí o valor esperado de 2 vezes x é 2 vezes o valor esperado de x. Então, de maneira geral, se eu multiplicar o x por uma constante e depois somar por outra, essa é a propriedade que a gente tem que ter na cabeça. Isso aqui às vezes cai em provas com aqueles exercícios de afirmação verdadeira e falsa, esse tipo de coisa, né? Aí a gente deixa o exemplo claro aqui, né? Então, por exemplo, 2x mais 5x é a mesma coisa que 7 de x. Beleza, porque eu multipliquei 2 vezes aqui e 5 vezes aqui. E aí você pode fazer isso para várias situações ali. Deixa eu ver se eu tinha preparado, só ver aqui o meu roteirinho. Acho que eu tinha pensado em fazer um exercício aqui com vocês sobre isso. Tá, eu vou fazer um exercício rapidinho aqui. Esse daqui a gente tirou de uma prova, mas ela já é mais antiga, tá? Mas é um exercício interessante para pegar o começo aqui. Eu tenho uma variável aleatória x, ela corresponde aos resultados possíveis no lançamento de um dado honesto. E eu tenho uma função de alfa, que é alfa ao quadrado mais 2. Eu tenho uma outra variável z, que é aplicar a função, né, um número ao quadrado mais 2, em x. Quais os valores assumidos por z e qual sua função massa de probabilidade, né? Qual é a sua distribuição de probabilidade? Então vamos lá. X é a variável aleatória que corresponde aos resultados possíveis de um dado honesto. Um dado honesto tem valores de 1 até 6, né, normalmente, e a chance de cada resultado acontecer, se ele é honesto mesmo, o resultado de cada face do dado é 1/6. Z vai ser aplicar a operação de x ao quadrado e somar 2. Então, quando eu fizer 1 ao quadrado somar 2, ele retorna 3. O 2 ao quadrado somar 2 retorna 6, e por aí vai. Aí a gente tem todos os valores de z delineados aqui, com as probabilidades associadas a esses valores. Beleza. Aí ele pede o seguinte: obtenha o valor esperado de f de x. Então, f de x é o z. Ele quer saber se o z fosse um valor só, que valor seria. E aí está 1/6 para todo mundo, então vai acabar sendo um valor aqui médio de todos eles. A gente faz essa conta, ó, pega cada valor de z, o 3 e multiplica por 1/6, o 6 multiplica por 1/6, o 11, o 18, o 27, o 38. Isso dá 17,16. Beleza. Esse é o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. Aí, no item C, ele pede a função aplicada ao valor esperado. É uma coisa diferente. Conceitualmente, é bem diferente. O valor esperado de x é um número, e eu estou aplicando a função neste número. Isso é uma coisa. O item B, eu tinha uma variável aleatória, que é o f de x, e eu estou fazendo o valor esperado de uma variável aleatória. São coisas completamente diferentes. Por isso que eu sempre passo esse exercício para a gente prestar atenção nisso. Então, o valor esperado de x, a gente vai calcular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos com chances iguais, era para cair bem no ponto médio, que é um 3,5. E aí, se eu não me engano, né, não sei se esse valor está correto aqui, mas essa construção aqui está certa. Isso. É que só que botou ali o 17, quando ele já está ao quadrado, não precisava botar o quadrado, botou o quadrado 2 vezes. O 17 já seria o resultado da esperança dentro da... Eu vou fazer o seguinte, é isso aqui, né? Isso. Aí aqui, ó, quem sabe altera ao vivo, não é isso? Vamos já tirar essa galera daqui. Não, nem vou pôr. Era 19,16, então, não é isso? Pronto. Aí, gente, qual que é a ideia? A gente tem valores diferentes. E esse é o ponto. Se você calcula, deixa eu voltar aqui para a mãozinha.
Se você calcula o valor esperado de uma função, de uma variável aleatória é uma coisa, e uma função aplicada num valor esperado é outra, completamente diferente. Então, a gente passa esse exercício só para prestar atenção. Acho que eu até roubei de você esse exercício, né, Elisa? Desculpa. Eu vi aqui que esse era o 13, né? Eu acabei fazendo ele já. Tem vários outros depois. Então vamos lá, eu vou passar a bola para você. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês que estão bravamente acordados no sábado de manhã? Depois a gente vai para ficar gravada. Está sendo gravada, inclusive. Sua pergunta está gravada, inclusive. Beleza? Mas nesse exercício conseguiu pegar, Ricardo? Mais ou menos? Mais para mais para menos? Boa. Vou fazer o seguinte, vou passar para você, Elisa. Aí você faz o teste 6, né? Que prova que era essa, você lembra? 2022. Isso, a gente teve acesso a algumas provas de probabilidade. Ah, olha o Ricardo, não é aluno do Poli. Olha só. Mas você está aprendendo probabilidade, caiu aqui por acaso. Que legal, cara. Eu sigo o Instagram, professor. Opa, que legal. Aí eu entrei aqui por acaso. Ah, que legal, que legal. Aí, se puder ficar disponibilizado no caso, para minha pessoa, tem como? Claro, claro, vai estar no YouTube. Eu vou colocar lá no YouTube, chama Educacional THM. Vou até te indicar aqui. E aí, qualquer dúvida, pode mandar lá que a gente responde, tá bom? Tá ok. Valeu. Valeu, meu querido. Então, a gente pegou a prova de 22, tá, pessoal? E resolveu ela, a Elisa resolveu ela. Vai passar por alguns testes que eu acho que tem a ver com a aula que a gente está dando agora, né? Eles mudaram o que caía na P2 do ano passado com a P2 desse ano, então a gente selecionou só os que tem a ver com a disciplina, mas a gente vai mandar esse documento aí no final do Fuja também, para o pessoal do Grêmio deixar no jeito. Toca daí. Isso. Então, tá, esse exercício aqui, ele fala de esperança de variáveis aleatórias e fala de variáveis independência, que acho que foi conteúdo da prova 1, né? Isso. Então, a laje de um pavimento, devido ao seu tamanho, é concretada em duas partes independentes. A construção só avança para o próximo pavimento quando houver a cura das duas partes. Seja x e y variáveis aleatórias independentes que recebem o valor do quanto o valor 0 quando a concretagem atrasa e 1 quando ocorre dentro do prazo, respectivamente, das equipes A, o lado esquerdo, e B, o lado direito, que concretam a laje. Pelo desempenho histórico das equipes, a esperança de x é 0,75 e a esperança de y é 0,90. Então, a esperança quer dizer, como é 0 e 1, que a probabilidade de concretarem no tempo certo é 0,75 e de y é 0,90. Qual a esperança de uma variável aleatória z, que recebe 1 quando as duas partes da laje curam corretamente e 0 nos outros casos? Então, 0 e 1 é quando uma parte da laje fica concretada no tempo certo e 1 quando não fica. E Z, então, recebe 1 quando as duas partes curam corretamente no tempo certo. Como aqui no enunciado está dito que são independentes, essa questão fica bem simples de resolver, porque a esperança de Z, então, Z vai ser 1 quando tanto X quanto Y forem 1. Então, a gente vai basicamente multiplicar a probabilidade de X ser 1 pela probabilidade de Y ser 1. E daí, o nosso resultado, então, vai ser 0,75 vezes 0,90, 0,675. Daí, o gabarito na prova lá tá a letra B. O mais legal desse daqui é que o valor esperado acaba sendo Z valendo 1 vezes a probabilidade disso acontecer, mais Z valendo 0 vezes a probabilidade de acontecer, mas Z valer 0, né, não soma nada, né? Então, é uma questão que tem mais linhas de enunciado do que de resolução, né? Ela mais assusta, mas não era para
assim, eu sugiro vocês verem com calma, porque pode ser que na prova tenha muito disso. Uma questão que parece ser muito complexa, aí quando você para e dá uma olhada com calma, não, você resolve meio fácil. É isso? Isso. Pessoal, tudo bem? Dúvidas? Mais para menos? Tá, o pessoal está acordando ainda, mas fica tranquilo, Evelise. O pessoal vai... no final de semana a prova é segunda, possivelmente hoje e amanhã já vai ter bastante dúvida no YouTube. Vou ficar de olho também. Ó, a Vânia chegando aí, tal. Deixa eu só ver o que era a sequência que a gente pensou aqui. Tá, eu vou falar de variância. Passar a bola para cá. Se quiser, eu compartilho daqui. Boa. Então, só retomando, a gente falou de variáveis aleatórias e tudo, retomamos esse conceito, e falamos de valor esperado de uma variável aleatória. Então, se essa variável tivesse um valor único assumido, né, que valor que seria, né? Outra coisa muito importante, né, outra propriedade aí, outra operação muito importante, é entender como que os valores de x estão dispersos. O x tem vários valores que podem ser assumidos, né? Se ela for contínua, então, é uma variável infinitos. Mas a gente precisa ter uma métrica para saber quão mais espalhados estão os dados ou não, né? Os resultados da minha variável aleatória, no caso. E aí a gente tem essa métrica chamada variância. E o que ela faz? Ela pega o valor de x, subtrai da esperança, do valor esperado dela, então você faz um desvio, a gente chama isso de desvio, então você faz a diferença de cada valor para o valor esperado, e aí como isso ia dar um certo problema ali de... para espalhamento, não é interessante ter valores, às vezes positivos, às vezes negativos, se eu fosse somar essas coisas, elas iam se anular. Então, existe esse truque matemático aí de, em vez de eu usar módulo nas coisas, aí eu ia ter uma ideia de espalhamento, né? Os desvios de cada valorzinho de x em módulo, em vez de usar o módulo, eu posso usar o quadrado, né? Desse desvio. Então, eu vou pegar o x, vou subtrair o valor esperado e vou elevar ao quadrado. Eu vou um número positivo, claro. E aí eu vou fazer o valor esperado desse negócio aqui. É o valor esperado dos desvios quadráticos de x. O nome é feio, a implementação mais normal dele fica feia, então é uma função de uma variável aleatória. Eu estou pegando a variável x, subtraindo e de x, que é o valor esperado, elevando isso ao quadrado. Essa é a minha função. Então eu vou pegar o valor, eu vou pegar a função e multiplicar pela probabilidade de cada valorzinho do x. É mais feio do que parece. Qual que é a ideia? Como que a gente calcula isso? Tem uma fórmula mais prática, que é a que a gente mais vai usar, que é o seguinte: a variância de x, né? A gente vai chamar essa medida de espalhamento de variância. Essa variância ela tem a unidade ao quadrado do que a gente está medindo. Então, se eu estou falando de altura, eu estou falando de valor esperado em metros, por exemplo, e variância eu vou estar calculando em metros ao quadrado. Então, a variância de uma variável aleatória x é o valor esperado isso aqui, ó, x quadrado, que é uma função da variável aleatória x, menos o quadrado, né, deste número aqui, e de x, valor esperado de x. Não confundam, eu não sei se vocês podem levar, não é questionário, formulário, vocês podem levar formulário na prova? Sabem me dizer? Vocês vão levar uma colinha? Não? Mas a prova tem o formulário, Vini? Sabe dizer? Tem lá um formulário, mas não sei o quanto ele ajuda. Ah, tudo bem. Esse daqui é um conceito que você vai precisar acabar decorando, então, para segunda-feira. A variância de uma variável aleatória x é o valor esperado de x quadrado menos o quadrado de e de x. Beleza. Se eu quiser olhar, né, essa dispersão, esse espalhamento na unidade do meu problema, eu vou tirar a raiz desse negócio chamado variância e eu vou cair no que a gente chama de desvio padrão. Mas tudo mesmo que a gente faz em probabilidade, depois até em estatística, a gente resolve para variância primeiro, chega no resultado para variância, e só no final faz o desvio
tira a raiz dela para analisar as coisas com desvios. Então, vai ter algumas propriedades que eu vou mostrar para vocês que valem para variância. Aí você faz tudo para variância, e se o exercício te perguntar sobre desvio, você só tira a raiz no final, no último passo. Bom, a variância tem uma propriedade útil, né, para a gente entender sobre espalhamento. Pensem que eu tenho uma distribuição, né, os dados da minha variável aleatória x estão aqui, ó. Estão aqui onde está minha mão, por exemplo. Aí, o que acontece se eu somar uma constante? Eu vou somar uma constante e o meu conjunto muda de lugar. Ele dá uma deslocada. Porém, eu não mexi no espalhamento quando eu somo uma constante. Na média eu mexi, mas no espalhamento não. Eu tenho esse conjunto aqui, eu desloquei ele para cá, transladei ele para cá. Se eu multiplicar por uma constante, aí eu vou mexer no espalhamento, né? Se eu multiplicar por uma constante, isso muda. Então, uma das propriedades desse operador aqui, variância de uma variável aleatória, é o seguinte: se eu multiplicar o x por um a e somar com um b, eu só vou ter o a saindo aqui desse parênteses, ele sai ao quadrado. A gente não vai deduzir isso agora, mas tá no vídeo da aula, né? É só você fazer por aqui, também vai sair. Mas o b não acontece nada, porque você não está afetando o espalhamento quando você translada o conjunto de um lado para o outro. Então, a variância de um ax mais b é a mesma coisa que a ao quadrado vezes a variância do x. O b não faz diferença nenhuma. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, ó. O mesmo exemplo, 2x mais 5x, aqui para variância, ele é diferente. O termo, né, a variância está ao quadrado. Então, se eu tenho um número multiplicando x, ele sai ao quadrado. Nesse exemplo aqui, já caiu em prova, eu tenho 2x, eu fiz alguma operação que tinha 2x, depois eu somei 5x. O x é o mesmo, mas ele veio desta forma. Eu não sei qual que foi o problema original que chegou nisso aqui. Mas eu não tenho 7x de partida. O que eu tenho é 2x de um lado, mais 5x do outro. Aí você vai tirar o quadrado de cada termo, e isso vai dar 29 variância de x. Isso é totalmente diferente do que eu considerar direto var de x, var de 7x. Então, tome muito cuidado com isso daqui. Falando em propriedades, né, de variância e de valor esperado, tá? Deixa eu só ver aqui. Até agora tudo bem? Estamos com ritmo bom? Vocês estão acordados ainda? Mandem mensagens, por favor. Boa. Deixa eu só olhar na minha colinha aqui. O que a gente separou? Tá, a gente separou, recomendar fortemente um exercício para vocês. O exercício 16. Eu acho que dá até para fazer ele aqui, a gente não está tão lento, não. Acho que dá até para fazer. Ó, vou ler com vocês. A função distribuição cumulativa f de x, lembra que a função acumulada ou cumulativa, ela é aquela função que eu dou um número, então tipo 10, e ele me calcula a probabilidade do x vindo lá do menos infinito, do menor valor possível, até esse número aqui. Uma probabilidade acumulada até um certo valor. Ela é definida da seguinte forma. Ela é igual a 0 quando x é menor que 3. Aí de 2 nonos, né? Ela vale 2 nonos quando o x está entre menos 3 e 0. Então tem algum salto aqui, né? Quando atinge o menos 3, isso aqui vira 2 nonos. Então, eu estou olhando a acumulada, mas eu já consigo entender que a probabilidade do x ser igual a menos 3 é 2 nonos. Tanto que a gente vai até fazer um negócio assim, ó, depois. Pensem comigo, né? Não vou dar spoiler, mas, ó, você tem uma acumulada. Ela vem de 0 até menos 3. Então, deixa eu usar o meu melhor aplicativo para isso aqui. Deixar ele pequeno, mas só para fazer um ponto aqui. Eu consigo dividir. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho... Muito grande. Nossa, isso aqui vai ficar lindo, hein? Vou ter que usar do jeito certo. Ó, eu tenho lá os valores que x pode assumir. Se não, vou botar até maior aqui, não tem problema.
Pronto. E aí, a função acumulada, que me dá a probabilidade, né, até aquele ponto, ela vem zerada. Vou botar o zero aqui. Isso daqui é... Deixa eu botar maior aqui. Isso daqui é f... Opa. Isso daqui é f de x. Ela vem zerada até o menos 3. Então, eu tenho vários valores de x, mas até o menos 3 eu não tinha nenhum resultado, tudo aberto. Eu vou fazer uma vez só para ficar bem claro, mas depois a gente extrapola para o resto. Então, bolinha aberta aqui no menos 3. Aí, o que ele está falando, né? Isso é legal porque eu não sei o quanto caiu na sua P1, função acumulada e desacumular as probabilidades, né? Mas é como eu leio um exercício desse. Eu acho que é legal vocês terem essa noção. Ó, a f de x vem com 0 até o x ser menos 3. Ela começa a valer 2 nonos, um patamar, para o x entre menos 3 e 0. Então, quando assume o menos 3, a gente vai ter uma bolinha cheia aqui. Ver se eu ainda... Pronto. Uma bolinha cheia, e que vai manter esse 2 nonos até o x assumir o valor de 0. Onde já deve ficar uma bolinha aberta de novo, e vai subir mais probabilidades ali, vamos ver. 2 nonos, vou colocar aqui. 2 nonos. Vou botar aqui 36, pronto. Ali, ó, beleza. Aí, ela estava com 2 nonos, acumulando isso. Depois ela virou 6 nonos. Ela teve um salto de 4 nonos, quando chegou no 0. Então, eu já sei que a chance do x ser igual a 0 sozinha, sem acumular, é 4 nonos. E por aí vai, até virar 1, né? Então, ele fala de uma função acumulada de probabilidades. A gente não estava vendo isso com tanto afinco agora, mas ela pode... Todos os temas que caíram em probabilidade na sua primeira prova podem ser misturados no tema da segunda prova. Então, eu dei uma explicação assim mais didática que eu consigo sobre função acumulada. E ele pergunta algumas coisas, né? Valor esperado de x menos variância de x dá um número, e esse valor aqui é a variância de x. Aí a gente teria que calcular talvez essa coisa, calcular essa coisa aqui, calcular isso daqui, calcular esse daqui também, ficar vendo o que valor esperado de x menos desvio, e aqui é valor esperado de x ao quadrado, seria igual a variância de x. Vamos ter que calcular cada um desses 4 termos. Aí ele passa essa conta aqui e fala sobre esses números, né? Vamos ter que ver se é verdade ou não. E ele fala desse outro aqui. E aí pergunta aqui que é verdadeiro ou não. A gente desenha, a primeira coisa é enxergar o que está acontecendo. Então aqui vocês estão vendo que está desenhado o que eu estava fazendo com vocês. E aí você escreve, né? A distribuição de probabilidades, o x e o p de x. E como a gente vai precisar para o exercício, já coloca o x ao quadrado também. Então, o valor esperado de x, quando eu faço essa conta aqui, é só a gente pegar cada valor de x e multiplicar pela sua probabilidade, dá 0. O valor esperado não, a variância de x, ela vai ser pegar o e de x ao quadrado. Então, a gente vai pegar cada valor de x quadrado, então 9, o 0 e o 1, multiplicar por suas probabilidades e subtrair e de x ao quadrado, só que o e de x é 0. Então, isso daqui dá 24 nonos. Como o e de x é 0, né? De fato, a variância é igual a e de x quadrado. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. E, se você quiser fazer o desvio padrão, é só tirar a raiz da variância de x. Aí acho que a gente já vai ter calculado quase todos os itens para resolver a questão. Agora ele fala o seguinte, eu tenho e de a de x quadrado menos b de x mais c. Aí a gente começa a usar as propriedades gerais que a gente viu. Multiplicar um número por uma variável, né, por exemplo, b de x aqui, bx, vai ficar menos b vezes e de x. Então, você vai tirar o valor esperado de x quadrado aqui no primeiro termo, depois o valor esperado de x com o b,
E o Czinho, né, é somar uma constante, ele mexe no valor esperado, né? Na média ele mexe. Então, ele fica realmente com essa cara aqui que a gente tá vendo aqui. Beleza? Como você tem e de x quadrado, você até consegue abrir isso daqui em outras formas, tá? E aí, a gente já calculou tudo do item anterior, consegue descobrir as coisas aqui e ver que a melhor alternativa que responde a questão é a A. Mas aqui é um exercício bem, assim, de valor esperado, variância, envolve função acumulada, envolve você... Ele é bem completinho, acho que vale... Eu tinha deixado no roteiro aqui, pedir para vocês fortemente analisarem, mas eu prefiro passar ele com vocês. Perguntas, né? A gente passou por valor esperado e variância. E a gente não vai voltar mais a mexer com isso em detalhes só desses temas. A gente vai começar, se tiver outras questões ainda hoje, que a gente vai ver sobre outros temas, pode envolver valor esperado e variância, mas não vai envolver separadamente, né? A gente já fez os exercícios específicos disso. Alguma dúvida? Porque senão eu vou parar a gravação. E aí a gente passa para os modelos discretos, que é a sequência dos itens aqui. Nenhuma dúvida, pessoal? Estão acordados? Morreram? Tudo bem? Só guerreiro. Beleza. Vou pausar aqui, a gente já volta no próximo vídeo. Espera aí.